Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 10, o seguinte: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, amai-vos cordialmente, diz o apóstolo Paulo. Antes ele disse que o amor deveria ser sincero e agora que, ao amar, devemos fazer com cordialidade. Não sei o quanto você percebe, mas este versículo tem uma redundância intencional da parte do apóstolo. O apóstolo está enfatizando de modo a não deixar qualquer dúvida sobre a palavra ou sobre como a maneira como uma igreja cristã, uma comunidade que se reúne pela fé em Jesus deve relacionar-se. E é assim, enfático e redundante, porque o que ele está afirmando não é negociável. Ao contrário, é um aspecto central da vida da igreja. Lembremos que o assunto do capítulo de Romanos 12 inteiro trata da liturgia para uma vida que envolva mudança de mente e transformação pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo começa no versículo 1 falando do culto racional. E amar é central nesse processo. O apóstolo está dizendo: amem-se como pessoas que estão ligadas por laços de sangue, como membros de uma mesma família, jamais colocando-se uns contra os outros, mas ao contrário, ofertando o primeiro lugar ao outro. Olha, meu querido e amado irmão, a liturgia da vida cristã é para a gente madura e não para a gente que quer permanecer mimada em sua espiritualidade. Somente os maduros cedem. Os imaturos são intolerantes. Os maduros são tolerantes, pacientes e humildes. Os maduros protagonizam a liturgia da vida cristã. E isto é uma oportunidade para ajudar também os imaturos a amadurecerem. Viver a experiência como uma igreja envolve esse desafio. E ele é exigente demais. Mas desigrejar-se não é uma boa opção. A opção é permanecer e amar. Amar como amamos nossos familiares e não desistimos deles em hipótese alguma. Amar como amamos os nossos filhos e não desistindo deles. Já viu alguma mãe desejar trocar o seu filho que nunca arruma o quarto pelo da vizinha, que dá muito menos trabalho? Pois é. As Escrituras afirmam que a evidência de que passamos da morte para a vida é o fato de que nós aprendemos o sentido de ser família em Cristo. E assim deve ser a nossa vida. O apóstolo Paulo fala: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Aliás, foi 1 João 3,14. É diferente quando nós compreendemos a espiritualidade cristã e a sua adoração como uma liturgia para a vida e não uma liturgia para o templo. Aí os nossos critérios, prioridades, nossas posturas e a nossa forma de sermos parte da igreja de Cristo mudam, avançam, pois amadurecemos. Nós devemos nos manter conscientes e atentos à vida cristã. Não é uma performance litúrgica, templária, e não glorificamos a Deus somente porque nós cantamos um hino ou ainda porque o façamos com grande beleza e sentimento. Não é isso, não se resume a isso somente. A beleza com que nós cantamos, ela é supérflua, inegociável e sinal do Espírito Santo entre nós. É, na verdade, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros e com a vida no nosso dia a dia. O Evangelho tem uma liturgia própria, uma liturgia definida pelo amor, e nada será aceito em substituição a ela. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus guarde e proteja do mal a sua família.